exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é Cubatão, sabe? Uma cidade em São Paulo com uma história ambiental e social, assim, bem marcante. Temos um conjunto de fontes bem interessante para a nossa conversa. Um estudo científico focado na saúde de adolescentes locais, lá nos anos 2000. Artigos que reconstroem aquele passado turbulento de poluição industrial e ainda uma análise sobre como a imprensa regional cobriu os desastres tecnológicos que, definiram uma era para a cidade. Exatamente. As fontes, elas nos conduzem por diferentes épocas, né? A gente começa com o retrato da saúde pública mais recente, mas logo somos levados às raízes de um dos casos mais emblemáticos de degradação ambiental industrial no Brasil. E passamos também pelos esforços para reverter esse quadro e o papel da mídia nesse processo todo. É uma narrativa sobre desenvolvimento, suas graves consequências e, claro, a busca por remediação. E a nossa tarefa aqui é tentar conectar essas peças. Será que os desafios de saúde observados nos jovens de Cubatão nos anos 2000 tem alguma ligação, sabe, com o pesado legado ambiental da cidade? E como a sociedade, incluindo aí a imprensa, reagiu e moldou a percepção desses problemas ao longo do tempo? Vamos investigar juntos essa história complexa e, olha, por vezes sombria. Que tal a gente começar pelos dados mais próximos do nosso tempo? Um estudo publicado em 2008, com dados coletados um ano antes, em 2007, olhou especificamente por estado nutricional e a pressão arterial de adolescentes em Cubatão. O que essa pesquisa revelou sobre a saúde desses jovens? Olha, os achados são bastante significativos. Foram avaliados 704 adolescentes com idades entre 10 e 15 anos de 2 escolas públicas da cidade. No que diz respeito ao estado nutricional, os resultados mostraram que 13,64% desses adolescentes estavam com sobrepeso e outros 10,37% foram classificados como obesos. Esses percentuais chamam a atenção. Comparado ao que seria esperado para essa faixa etária, como é que esses números se posicionam? Eles são consideravelmente altos. Para dar uma referência, assim, os critérios do CDC dos Estados Unidos que foram usados nesse estudo indicam que, numa população considerada saudável, de crianças e adolescentes, a prevalência esperada seria de, no máximo, 10% para sobrepeso e 5% para obesidade. O estudo em Cubatão encontrou valores, mais de 30% acima do limite esperado para sobrepeso e mais que o dobro do limite para obesidade. Nossa! Então, taxas significativamente mais altas que o ideal. E em relação à pressão arterial, o que o estudo encontrou? Os dados sobre pressão arterial também são preocupantes. Do total de adolescentes examinados, 12,65% apresentava uma condição chamada pressão normal alta, que já é um sinal de alerta, né? E 9,52% foram diagnosticados com hipertensão arterial propriamente dita. Quase 10% já com hipertensão. Exato. Comparando com outros estudos brasileiros realizados na mesma época, que geralmente apontavam uma prevalência de hipertensão em adolescentes variando entre 2% e 11%, os valores encontrados em Cubatão estavam no extremo superior dessa faixa, ou até mesmo ultrapassando-a. Também níveis preocupantes, então. O estudo conseguiu estabelecer alguma conexão entre essas duas condições, o excesso de peso e as alterações na pressão arterial nesse grupo específico de adolescentes? Sim, e a associação encontrada foi muito forte. A análise estatística mostrou claramente que os adolescentes com excesso de peso, ou seja, aqueles com sobrepeso ou obesidade, tinham uma probabilidade 2,23 vezes maior de apresentar alterações na pressão arterial. 2 vezes mais chance? Isso, seja a normal alta ou a hipertensão, quando comparados aos adolescentes com peso considerado normal, os eutróficos. Mais que o dobro de chance. É uma diferença enorme. Isso se refletia nos números gerais. Como é que ficava na prática? Sem dúvida. Traduzindo em números absolutos, olha, aproximadamente 31% dos adolescentes que estavam com excesso de peso apresentaram algum tipo de alteração na pressão arterial. Quase 1/3 deles? Pois é. Já entre os adolescentes sem excesso de peso, essa proporção foi bem menor, cerca de 17%. A diferença é estatisticamente muito relevante, sabe? Entendi. Olhando para o quadro geral que esses dados de 2007 pintam, o que os autores do estudo sugeriram como possíveis causas ou implicações? Bom, a principal implicação é que uma parcela considerável dos adolescentes naquela amostra já apresentava fatores de risco importantes
para o desenvolvimento futuro de doenças cardiovasculares sérias na vida adulta, né? Como infartos e derrames. O próprio estudo aponta para a forte ligação desses problemas com os hábitos de vida característicos da modernidade. Dietas desequilibradas com excesso de gorduras, açúcares e a falta de atividade física, o sedentarismo. Ah, os fatores de estilo de vida. Sim, o estudo foca nesses fatores contemporâneos, mas veja bem, quando a gente considera o contexto histórico único de Cubatão, fica impossível não levantar questões sobre possíveis legados ambientais mais profundos, de longo prazo, ainda que essa pesquisa específica não tenha sido desenhada para comprovar uma ligação causal direta, entre a poluição histórica e esses indicadores de saúde décadas depois. Mas a história da cidade adiciona uma camada de complexidade que, não pode ser ignorada. Essa conexão com o passado é crucial mesmo. Você mencionou o contexto histórico único. As fontes que a gente analisou reconstroem um cenário ambiental realmente infame para Cubatão em décadas passadas, não é? O que tornou a situação lá tão crítica? Sim, a história é pesada. Um fator fundamental é a geografia local. Cubatão fica localizada numa planície costeira muito estreita, sabe? Espremida entre o Oceano Atlântico e as encostas íngremes da Serra do Mar. Essa configuração funciona quase como uma bacia, o que, combinado com certas condições meteorológicas frequentes na região, dificulta muito a dispersão natural dos poluentes lançados na atmosfera. Fica tudo concentrado ali. Exato. Além disso, a área originalmente possuía extensos manguezais, ecossistemas que tendem a acumular os resíduos despejados nos rios que cortam a cidade. E foi justamente nesse local geograficamente complicado que decidiram instalar um polo industrial gigantesco? Parece contraintuitivo. Exatamente. A industrialização começou no início do século XX, mas a grande explosão ocorreu mesmo após a Segunda Guerra Mundial. A inauguração da refinaria Presidente Bernardes da Petrobras, a RPBC, em 1955, foi o ponto de partida para uma expansão industrial acelerada nas décadas de 60 e 70. O polo chegou a abrigar 23 grandes complexos industriais, totalizando mais de 100 fábricas de diversos setores, químico, petroquímico, uma enorme usina siderúrgica, a Cosipa, várias indústrias de fertilizantes. O resultado foi a emissão massiva e concentrada de poluentes para o ar, para a água e para o solo, a partir de centenas de fontes distintas. E as fontes indicam que esse processo ocorreu sob uma lógica de desenvolvimento que priorizava o crescimento econômico a qualquer custo, com pouca atenção às consequências ambientais ou sociais. Mencionam até que a cidade foi declarada área de segurança nacional em 1968. O que isso significava? Isso é um ponto central. Significava, na prática, que muitas decisões, inclusive sobre planejamento urbano e ambiental, ficavam sob controle militar. E a prioridade era o desenvolvimento industrial visto como estratégico. O planejamento e a proteção ambiental foram largamente negligenciados em nome do progresso e do desenvolvimento, como uma das fontes descreve bem. As consequências foram devastadoras, muito visíveis. A poluição do ar atingiu níveis alarmantes. Rios foram contaminados, o solo também. Ecossistemas inteiros começaram a morrer. Morrer? Como assim? A Mata Atlântica, que cobria as encostas da Serra do Mar, foi severamente afetada por poluentes como material particulado e fluoretos, que vinham principalmente das fábricas de fertilizantes. Isso levou à morte da vegetação em grandes áreas. Nossa! E aumentou perigosamente o risco de deslizamentos de terra. Os manguezais foram sendo destruídos pela poluição química e por aterros. A situação ficou tão grave que Cubatão ganhou essa fama internacional terrível, sendo apelidada de Vale da Morte. Que pesado. E como essa degradação ambiental toda afetou diretamente as pessoas que viviam e trabalhavam ali? Especialmente as populações mais pobres, imagino. O impacto humano foi trágico e direto. Com salários baixos e uma gritante falta de planejamento urbano e oferta de moradia adequada, muitos trabalhadores e suas famílias foram empurrados para viver em condições extremamente precárias e perigosas.
Surgiram assentamentos informais nas encostas já instáveis da Serra do Mar. Outros construíram palafitas, casas erguidas sobre estacas de madeira diretamente sobre os manguezais contaminados. Sobre o mangue contaminado? Sim, e bairros inteiros se formaram em condições de insalubridade extrema, como a famosa Vila Parise, que ficou conhecida internacionalmente como um dos locais mais poluídos do mundo por material particulado, literalmente cercada por grandes indústrias. E havia também a Vila Socó, onde barracos foram construídos perigosamente sobre e ao redor de uma série de oleodutos da Petrobras. A tragédia da Vila Socó, em 1984, é mencionada de forma recorrente e chocante nas fontes. O que exatamente aconteceu ali? Foi um incêndio, né? Foi um desastre terrível. Em fevereiro de 84, ocorreu um vazamento de grandes proporções num oleoduto de gasolina da Petrobras. A gasolina se infiltrou por baixo das palafitas da Vila Socó e, eventualmente, uma faísca deu início a um incêndio de proporções, assim, catastróficas. O fogo se espalhou muito rápido, destruindo centenas de barracos e matando, segundo os números oficiais, mais de 90 pessoas. Mais de 90 vidas. No entanto, existe uma controvérsia histórica, sabe? Com relatos e estimativas não oficiais sugerindo que o número de vítimas pode ter sido muito maior. Entendo. E vale lembrar que esse desastre aconteceu poucos anos depois de outro evento que chocou a opinião pública, a divulgação, em 1981, de um número considerado anormalmente alto de bebês nascendo com anencefalia. Anencefalia. Sim, uma grave má formação congênita do cérebro na Vila Parise, o que imediatamente levantou suspeitas sobre a possível ligação com a poluição industrial local, claro. Então, esses eventos dramáticos, como o incêndio em Vila Socó e os casos de anencefalia, somados à contaminação contínua e comprovada por substâncias químicas altamente tóxicas. Como quais, por exemplo? Como o pentaclorofenato de sódio, um agrotóxico conhecido como pó da China, que era descartado pela indústria química Ródia, e o isocionato de metila, o MIC, um gás extremamente perigoso usado pela Union Carbide na fabricação de pesticidas. Tudo isso convergiu para criar um cenário de crise ambiental e de saúde pública aguda e, inegável em Cubatão no início da década de 1980. Diante dessa situação devastadora, com a reputação internacional de Vale da Morte e essas tragédias locais se acumulando, a pressão por mudança deve ter se tornado imensa, imagino. Como as instituições e a sociedade começaram a responder a essa crise toda? Sim, a pressão era enorme. E uma resposta institucional muito importante e considerada bastante inovadora para os padrões brasileiros da época foi a criação do Plano de Ação para o Controle da Poluição Ambiental de Cubatão. Esse plano foi lançado pela CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo, em julho de 1983. A abordagem que ele propunha foi vista como inédita no país naquele momento. O que havia de tão diferente ou pioneiro nesse plano da CETESB para a época? O que o tornava inédito? Primeiramente, ele partia do reconhecimento explícito da enorme dimensão e complexidade do problema em Cubatão. Não era algo que pudesse ser resolvido com ações isoladas. Por isso, exigia uma atuação multidisciplinar, envolvendo diversas áreas técnicas dentro da própria CETESB. Mas um ponto fundamental foi a tentativa de envolver outros atores sociais no processo. A comunidade científica foi chamada a contribuir com pesquisas, o setor empresarial foi envolvido nas negociações, assim como outros órgãos do poder público, a classe política, e crucialmente buscava-se também a participação da população local. O plano se estruturava em 3 eixos principais: o controle da poluição em si, o apoio técnico focado em pesquisa e monitoramento para embasar as ações e a educação ambiental, junto com a participação comunitária. Essa parte da participação comunitária e transparência parece importante. Muito. Havia uma ênfase declarada na transparência das ações, o que era muito necessário depois de décadas de promessas de controle que, não haviam sido cumpridos. Entendo a estrutura, mas controlar centenas de fontes de poluição em tantas indústrias diferentes parece uma tarefa gigantesca na prática. Como eles abordaram esse eixo do controle da poluição,
Por onde começaram? O primeiro passo foi realizar um levantamento muito detalhado, um inventário que identificou e cadastrou mais de 300 fontes principais de poluição do ar, da água e do solo, distribuídas pelas 23 grandes indústrias do polo. Para cada uma dessas fontes identificadas, a equipe técnica da CETESB passou a discutir diretamente com a empresa responsável qual seria o sistema ou a tecnologia de controle ambiental mais adequada a ser implementada. A partir dessa definição técnica, estabeleciam-se cronogramas realistas para a instalação dessas soluções e o cumprimento desses cronogramas era monitorado de perto pela CETESB, com vistorias e relatórios trimestrais. Era um acompanhamento bem rigoroso. E qual foi o critério para definir um nível de controle que seria exigido? Foi só a legislação da época ou foram além? Foram além. Dada a urgência da situação e o nível de saturação ambiental que a região já apresentava, a estratégia adotada no curto prazo foi a da melhor tecnologia prática disponível. Melhor tecnologia prática disponível. O que isso quer dizer? Na prática, isso significava exigir que as indústrias implementassem as tecnologias de controle de poluição mais eficazes, que estivessem razoavelmente acessíveis e comprovadas, seja no mercado brasileiro ou internacional. Em muitos casos, os padrões de emissão que foram definidos especificamente para Cubatão eram mais rigorosos do que aqueles exigidos pela legislação ambiental geral do Estado ou do país, justamente por causa das condições ambientais críticas e da necessidade de uma recuperação mais rápida. Faz todo sentido exigir mais onde o problema era maior. Enquanto essas soluções definitivas, esses equipamentos de controle não ficavam prontos, devia levar tempo, né? Havia alguma medida para lidar com os picos de poluição, especialmente nos dias de condições climáticas ruins que você mencionou? Sim, e isso foi crucial para evitar novas crises agudas. Foram criadas o que eles chamaram de medidas táticas emergenciais. A mais conhecida delas foi a Operação Inverno. Operação Inverno. Exato. Durante os meses de inverno, as condições meteorológicas em Cubatão geralmente pioram a dispersão de poluentes, aumentando o risco de concentrações perigosas no ar que as pessoas respiravam. A Operação Inverno estabelecia um sistema de alerta e previa um conjunto de manobras que poderiam ser acionadas rapidamente pela CETESB quando os níveis de poluição atingissem patamares críticos. Que tipo de manobras? Podiam incluir, por exemplo, a ordem para reduzir temporariamente a produção em certas fábricas mais poluentes ou a exigência de mudar para o uso de combustíveis menos poluentes durante aquele período crítico. O objetivo era evitar que esses episódios de alta concentração se transformassem em desastres de saúde pública, sabe? Garantir o controle mínimo enquanto as soluções definitivas de engenharia eram implantadas. Imagino que colocar tudo isso em prática exigiu uma equipe técnica muito capacitada e também muita habilidade de negociação, muita firmeza para lidar com indústrias poderosas e pressões de todos os lados. Com certeza. A fonte de Galvão Filho, que foi um dos gestores desse plano dentro da CETESB, ressalta bastante a resiliência e a capacidade técnica da equipe envolvida. Ele também aponta para uma mudança interessante que ocorreu na postura de parte do setor industrial ao longo do processo. Ah, é? Como assim? No início, a atitude predominante era mais defensiva, de resistência às exigências da agência ambiental. Contudo, à medida que o diagnóstico técnico apresentado pela CETESB se mostrava robusto e as negociações avançavam de forma consistente, houve uma mudança gradual para uma postura mais colaborativa por parte de muitas empresas. Elas passaram a investir nos equipamentos e processos necessários. Que bom que houve essa mudança, pelo menos em parte. Agora, além dessa resposta institucional da CETESB, as fontes que a gente analisou, particularmente aquele artigo de Klanovitz e Ferreira Filho, dão um destaque grande ao papel da imprensa nesse período. Como a cobertura jornalística, especialmente a do jornal A Tribuna de Santos, se encaixa nessa história toda? Esse ponto é fundamental. O artigo de Klanovitz e Ferreira Filho argumenta que o jornal A Tribuna, que é o principal diário da região da Baixada Santista, teve um papel ativo em fabricar a imagem pública de Cubatão como uma cidade tóxica durante os anos 80. Fabricar, no sentido de criar algo que não existia? Não nesse sentido. O termo fabricar aqui não tem o sentido de inventar algo falso, mas sim de construir discursivamente, de dar forma, visibilidade e sentido a um problema gravíssimo.
Um problema que, embora real e conhecido localmente, era frequentemente silenciado ou minimizado pelas autoridades e pela própria mídia em geral, especialmente durante os anos mais duros do regime militar brasileiro. A tribuna teria então rompido com esse padrão de silêncio, teria botado a boca no trombone, digamos assim. Entendi. E como o jornal fez isso na prática? Que tipo de abordagem ou cobertura eles adotaram para ter esse impacto na percepção pública? Investigativa e, eu diria, incisiva dos desastres ambientais e de saúde que ocorriam na cidade e na região. O incêndio da Vila Socó, em 1984, foi um divisor de águas nesse sentido. O jornal não se limitou a noticiar o fato ocorrido. Ele enquadrou a tragédia de forma contundente como uma crise de saúde pública e ambiental evitável. Criticou abertamente o que considerou negligência por parte da Petrobras. Cobrou responsabilidades. Exato. Questionou a falta de segurança e as condições desumanas de moradia a que a população pobre estava submetida. E outro evento externo que teve grande repercussão na cobertura do jornal foi o desastre de Bhopal, na Índia, no final de 1984. Lembro de ler na análise das fontes sobre detalhes bem marcantes dessa cobertura da Vila Socó. Descrições muito emotivas do difícil processo de identificação dos corpos carbonizados pelas famílias, o uso de metáforas fortes, como comparar a destruição a um ataque nuclear e falar em tochas humanas na cidade-bomba, além dessa cobrança persistente por responsabilização. Sim, a cobertura foi muito impactante e humanizou as vítimas, né? E no caso de Bhopal, o jornal agiu rapidamente para traçar um paralelo direto e alarmante. A mesma empresa multinacional envolvida no desastre da Índia, a Union Carbide, também operava uma fábrica em Cubatão e utilizava o mesmo produto químico que causou milhares de mortes na Índia, o gás isocianato de metila, o MIC. O mesmo gás? Que perigo! Exatamente. A partir daí, a tribuna iniciou uma verdadeira campanha de alerta, investigando e questionando publicamente os riscos associados ao transporte e armazenamento desse gás na Baixada Santista. Eles conectaram diretamente a situação local a um desastre global. Argumentavam que a questão ambiental não era secundária, mas sim vital, refletindo o que o jornal chegou a chamar de insanidade do homem em destruir sua própria fonte de vida. Além disso, essa cobertura crítica frequentemente ligava os problemas ambientais ao modelo político autoritário vigente na época, que restringia o debate público e a participação popular nas decisões que afetavam suas vidas. Então, a imprensa local, ou pelo menos essa parte mais engajada representada por A Tribuna, agiu não apenas como observadora, mas como um ator importante. Ajudou a colocar o problema na agenda pública, a pressionar por respostas e a construir uma consciência ambiental mais crítica, né? E tudo isso justamente em um momento crucial de transição política no Brasil durante o processo de redemocratização. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa conversa, a gente partiu de dados de saúde de adolescentes em Cubatão nos anos 2000, que mostravam desafios importantes relacionados a sobrepeso, obesidade e pressão alta. Problemas que, embora ligados a fatores de estilo de vida mais recentes, a gente viu que não podem ser completamente dissociados do contexto histórico de poluição industrial extrema que transformou a cidade no infame Vale da Morte. Isso. Exploramos as raízes dessa crise ambiental, ligadas a um modelo de desenvolvimento industrial implantado sem as devidas precauções ambientais e sociais. Vimos também a resposta complexa que emergiu a partir do auge da crise nos anos 80, com destaque para o Plano de Controle Ambiental da CETESB, considerado ambicioso para a época. E, de forma crucial, analisamos como a imprensa, com um exemplo marcante do jornal A Tribuna de Santos, desempenhou um papel ativo em dar visibilidade aos problemas, cobrir os desastres de maneira crítica, cobrar soluções e, assim, contribuir para uma mudança na percepção pública e, potencialmente, nas políticas ambientais, num período-chave de redemocratização do país. É interessante notar que as fontes nos oferecem esses dois momentos distintos, né? O início das ações de controle mais sistemáticas na década de 80 e um retrato da saúde de um grupo específico quase 20 anos depois, em 2007 e 2008. Essa distância no tempo entre a fase mais aguda da poluição e os dados de saúde posteriores nos deixa com uma reflexão, eu acho. Exato. Fica uma pergunta no ar. Qual seria essa reflexão final? Bom,
Mesmo com a implementação de planos de controle, com a redução comprovada de vários poluentes atmosféricos nas décadas seguintes, e isso aconteceu de fato, e talvez com o foco da mídia e da sociedade se voltando para outras questões, qual será o legado real e duradouro de décadas de exposição a uma contaminação industrial tão intensa? Qual o legado para a saúde das gerações seguintes e para a resiliência do próprio ecossistema em uma comunidade como Cubatão? Que marcas invisíveis, talvez ainda não totalmente compreendidas pela ciência, ou talvez não plenamente sentidas no cotidiano da população, podem permanecer ativas décadas depois do período mais crítico ter passado? É uma interrogação para a qual talvez ainda não tenhamos todas as respostas, sabe? E que certamente justifica uma atenção contínua. Uma questão profunda que nos lembra como as histórias ambientais reverberam através do tempo, né? Mesmo quando achamos que a página virou. Agradecemos a companhia nesta análise detalhada. Até a próxima.